Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Gabinete, o podcast de política de 0 hora. Todas as semanas, eu, Fábio Schaffner e meu colega de ZH, Paulo Egídio, trazemos informações exclusivas sobre os bastidores das campanhas políticas dos principais municípios do Rio Grande do Sul e também as movimentações de partidos e candidatos. Tudo bem, Paulo? Como é que tá? Bem, Fábio, tudo em paz, acompanhando esse segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, no país também. Nós agradecemos mais uma vez quem nos acompanha e reforçamos o convite para que você comente aí o que você acha das informações que nós trazemos aqui e também sugira temas para o nosso Conversa de Gabinete. Perfeito. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de Sebastião Melo e Maria do Rosário na penúltima semana de campanha aqui em Porto Alegre e também vamos dar uma passada nas outras 4 cidades do Rio Grande do Sul que tem segundo turno nessa eleição: Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Isso aí, Fábio. Bom, aqui na campanha de Porto Alegre, como já se esperava, Maria do Rosário tem feito todos os acenos possíveis e imagináveis para o eleitorado de Juliana Brizola e Dr. Tiago, que a chapa que ficou em terceiro lugar. O PDT, que é o partido de Juliana, declarou o apoio a ela, mas não está engajado na campanha. Mas essa é uma das estratégias da Maria do Rosário para tentar ganhar terreno nesse segundo turno. Ela não conseguiu atrair a própria Juliana Brizola, né? Foi um apoio, já falamos aqui no outro programa, um apoio imposto, né? Pelo Palácio do Planalto, pela presidência do PDT também, pelo ministro Carlos Lupe, e constrangeu um pouco o PDT local, que queria declarar neutralidade, embora havia o desejo de Juliana Brizola. Mas Juliana Brizola não se envolveu e, pelo jeito, não vai se envolver na campanha de rua, em atos em atividades de campanha, né, Paulo? Exatamente. Alguns membros, assim, militantes do PDT até têm participado, mas dirigentes, figuras políticas nós não vimos, sabe? Perfeito. O PT se ressente muito da distância, né, que ficou, tem muita dificuldade, porque ficou 49 a 28, né? 26. A 26, perdão, 49,72 a 26,28. Então, é praticamente o dobro de votos Sebastião Melo conquistou nesse primeiro turno e até com uma dificuldade para conseguir fazer essa virada. Está batendo muito mais forte na corrupção nesse segundo turno, né? E isso vai ficar até o final da campanha. Tem mais 3 debates, um hoje, nós estamos gravando na quinta-feira, 17 de outubro, tem mais um debate hoje, outros 2 debates na próxima semana, que encerram. Então, essa estratégia de citar os casos de corrupção na ESMED, no DEMAI, no Hospital da Restinga, vai ser ampliada. A candidata Maria do Rosário tem não só insistido nessa tecla, como também na vinculação a Bolsonaro, né? Que não tinha aparecido no primeiro turno, agora vem com força. Continua ausente, a não ser pela insistência de Maria do Rosário em tentar cada vez mais grudar essa figura de Bolsonaro em Melo. Também um assunto que vai ganhar tração nos próximos dias na campanha de Rosário, uma possibilidade de renúncia de Melo no segundo ano de governo, 2026, para pretensamente disputar o governo do Estado. Melo deu várias respostas ambíguas quando questionado e só agora, essa semana, no Jornal do Almoço, que ele reafirmou que fica os 4 anos, depois de bastante insistência dos entrevistadores, né? Ele garantiu, mas há um sentimento no comitê do PT de que esse assunto desgasta o prefeito, tem capacidade de virar voto e enfim, vão deixar no ar, né, essa pairando assim, essa ameaça, vamos assim dizer, você vota no Melo, mas depois não é ele que vai governar. Vão tentar criar essa sensação no eleitor para tentar tirar esse voto, atrair esse voto para Maria do Rosário. Também o PT está muito entusiasmado com um jingle novo que vão lançar na sexta-feira, amanhã, hoje, né? Para quem está assistindo, estreia na sexta-feira o podcast, um novo jingle de campanha. Os jingles que foram marca registrada, foram um destaque da campanha de Melo, né? Vários jingles muito eficientes que grudaram no ouvido do eleitor, do telespectador, do ouvinte de rádio. E então Maria do Rosário gravou um jingle, produziram um jingle, a campanha, muito na linha das manifestações finais dela ontem no debate da Rádio Guaíba, onde ela fala
É você, eleitor, que vai mudar Porto Alegre, né? Quem vai mudar? Porto Alegre precisa mudar, Porto Alegre precisa mudar para melhor, e quem vai mudar não sou eu, é você, com o eleitor, com o seu voto, muito nessa linha também de buscar um mecanismo para tentar atrair o eleitor que não foi às urnas em 6 de outubro, né? Tivemos uma abstenção de 31%, a mais elevada em todas as capitais. É mais ou menos isso que eles estão planejando para essas últimas semanas, para tentar uma epopeia que seria uma virada no segundo turno. Seria histórico, sem dúvida, Fábio. No caso de Mello, acho que o gesto mais importante do prefeito nesses últimos dias foi realmente essa declaração peremptória dizendo que ele fica os 4 anos se ele for prefeito. Ele vinha dando respostas ambíguas sobre isso, e esse é um gesto importante. Claro, na política não é incomum que esse tipo de promessa seja esquecida depois e descumprida, né, Fábio? Agora, nós precisamos lembrar o seguinte: a ala do MDB, do qual Mello fazia parte, que não quis apoiar Eduardo Leite, cobrava muito que o governador prometeu que não concorreria à reeleição. Sim. E resolveu concorrer. Então, isso pesa também, no caso de Mello, para depois uma eventual renúncia, né? Então, isso deu uma certa tranquilidade para os companheiros de partido, mas ninguém descarta, né? Na verdade, que ninguém descarta uma eventual renúncia depois. Mas que se fala também que talvez Mello poderia renunciar e concorrer pelo PL, né? Mas isso já é um pouco mais difícil, porque a história toda dele é no MDB. Sim. Pedro Simon foi quem levou ele para o MDB, isso é bastante mais difícil, né, Fábio? Bom, a campanha dele está focada, claro, em responder os ataques de Maria do Rosário, já sabiam que vinha uma retórica mais dura. Quando se fala em corrupção, ele aciona já os casos de corrupção do PT, ou seja, tentando colar essa peste que o PT não tem moral de questionar a corrupção. Sim. Dizendo que a própria Maria do Rosário não questionou os escândalos do Mensalão, do Petrolão, não é? Perfeito. E quando se fala que tenta se ligar ele ao Bolsonaro, principalmente nos debates, que ele tem esse confronto mais aberto, ele diz que é um prefeito que conversa com todos, ele não se assume um direitista, um bolsonarista, mas conversa com todo mundo e de alguma forma defende as políticas adotadas pelo governo Bolsonaro, que enviou recursos aqui para o transporte público, por exemplo, na época da pandemia. Na crise da pandemia. Para manter esse equilíbrio entre afagar os apoiadores dele, né, do PL e mais conservadores que estão com ele, mas sem deixar de fazer acenos para aquele eleitor que não gosta do Bolsonaro, mas que está votando no Mello. Tem um eleitor, assim, um percentual de eleitores que não votou em Jair Bolsonaro, mas que agora está votando em Sebastião Mello muito mais pela identificação pessoal com ele. Bom, é uma campanha, de certa forma, parecida com a do primeiro turno, fora é uma resposta mais dura aos ataques recebidos, e o prefeito também lançou nessa semana já um jingle novo, mais uma vez remetendo aquela coisa do chapéu de palha, e a unidade, a palavra juntos está aparecendo muito na campanha nesse segundo turno. E pessoalmente o Mello tem cobrado muito empenho dos seus militantes, dos seus apoiadores. Até nessa semana ele teve num ato com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, exato, a senadora Damares Alves, e Damares disse: olha, não, o Mello já ganhou, agora a gente temos que dar uma vitória maior para ele e tal. E o Mello, quase que contrapondo, disse: olha, pessoal, não tem nada ganho e tal, a gente precisa ter uma vitória política mais do que uma vitória eleitoral. Ele tem insistido nisso. Por quê? Porque uma vitória com um percentual relevante dá legitimidade para ele implantar os projetos que ele deseja. Exato. Seja a concessão do demais, seja o novo plano diretor, esse projeto para a cidade. Se o prefeito sai da urna com uma votação expressiva, ele tem mais legitimidade para aplicar o seu programa. Uma vitória robusta, com índices, sei lá, acima de 60%, da legitimidade para implementar o programa, e também para reivindicar uma candidatura ao governo do Estado, né? Também. Não podemos esquecer essa pretensão que ele tem, embora prometa ficar os 4 anos, e aí, né, posterigue para 2030, enfim. No PT chegaram a gravar uma peça, a produzir uma peça, na tentativa de desgastar o prefeito, falando que o Mello não merece seu voto. Mas a peça não foi muito bem recebida nos grupos focais, ali nas análises qualitativas, não deve ser usada. Mas a gente está vendo uma campanha, não sei se tu concorda comigo, Egídio, muito parecida no segundo turno do primeiro, né? Ela não consegue contagiar tanto a cidade, e em que pese na linha da Rosário, óbvio, né? Tem uma mudança mais brusca, assim, porque ela precisa virar a eleição, então acentuou o tom dos ataques, das críticas, aumentou a incidência, né, dessas críticas, dessas acusações. Mas não tem muita novidade, né? Não mudou muito do primeiro para o segundo turno. A principal mudança, Fábio, se deu nas inserções que passam durante a programação de rádio e TV, quando a gente fala de propaganda eleitoral. Tem muito mais inserções, aquela em que não aparece o candidato, que aparecem atores ou algum autor falando sobre algum caso, principalmente nos ataques de Maria do Rosário a Sebastião Mello. E o prefeito também, assim, a equipe dele já elaborou, por exemplo, no rádio a gente tem rodando assim, a Rosário bolou algumas peças baseadas na melodia de uma música
música infantil, e a equipe do prefeito já fez, baseado numa outra música, para responder essa peça. Então tem muito, nesse caso assim, tem algumas peças assim que a gente não via tanto no primeiro turno. Perfeito. Tem que ser assinadas pela coligação, mas não aparece o nome do candidato. Elas são feitas para desgastar o adversário. Sim. E o foco da campanha... Chumbo trocado, né? Isso. E o foco também da campanha da Maria do Rosário é convencer as pessoas, principalmente aquelas que não foram votar, ou que votaram nulo, enfim, de que a cidade não pode continuar como está com a gestão Melo. E que a pessoa se ausentar da urna, enfim, votar em branco, seria... votar, ou seja, ajudar a eleger Melo. Então eles estão tentando convencer de que a cidade está ruim e que é necessário a mudança na gestão da prefeitura. A mudança segura, né? Isso. Ela descarta muito, né? Então é uma tentativa de diminuir a rejeição, dizer que a mudança segura é a mudança com Maria do Rosário. Perfeito. Bom, partindo para os outros municípios, onde temos segundo turno, 5 municípios gaúchos com possibilidade de segundo turno terão segundo turno, né? Estão com a campanha nas ruas. Você deu uma acompanhada em Canoas, né? Como é que está a eleição em Canoas, Paulo Egídio? Olha, como tradicionalmente a eleição de Canoas é uma eleição muito tensa, viu, Fábio? O candidato de oposição lá, o Ayrton Souza, do PL, largou em vantagem. Primeiro porque ele chegou na frente no primeiro turno, né? Fez mais votos do que Jairo Jorge do PSD. E porque recebeu o apoio de quase todos os candidatos que ficaram de fora, né? O Partido Novo, de Odirley Campiol, que ficou em terceiro, declarou o voto no Ayrton Souza, orientou o voto nele. E os candidatos Márcio Freitas e Beth Colombo aderiram à campanha. Aliás, é uma presença bastante engajada de Beth Colombo, que foi já vice de Jairo Jorge, foi apoiada por ele depois, agora está bastante engajada, pedindo voto na rua para Ayrton Souza. Do outro lado, o prefeito Jairo Jorge está numa estratégia de uma campanha bastante ríspida, eu diria. Ele está usando muito uma condenação que Ayrton Souza tem por improbidade, que, enfim, tem recursos ainda, mas que não foram julgados. No momento, ainda essa condenação está em pé. Para tentar desgastar a Ayrton Souza, dizendo que ele e Jairo Jorge conseguiam habeas corpus, né, conseguiam voltar para a prefeitura, enquanto a Ayrton tem essa condenação. Perfeito. Essa é a principal tese. E tem uma disputa paralela lá, Fábio, nos carros de som, viu? O prefeito Jairo Jorge tem dito que o Ayrton pode, né, nessas incursões com carro de som, pode paralisar as obras do sistema de proteção, que não tem boa relação com o presidente Lula e por isso não teria garantido os recursos federais. E a Ayrton também, colocando o carro de som para dizer que não vai parar as obras, que vai manter os benefícios sociais, caso seja eleito. Então tem essa disputa paralela. Canoas tem tem uma peculiaridade incrível, porque é uma cidade muito grande, né? E não tem propaganda de rádio e TV, né? Pela proximidade com Porto Alegre. Tem, salvo engano, uma emissora de rádio que é forte, que tem propaganda de lá, porque é sediada lá, o transmissor de saúde. Ah, perfeito. Mas não tem a de televisão, né? TV, Então, a campanha de rua, e aí entra a campanha... cívica, né, de propósito, mas a campanha subterrânea também é muito forte em todas as eleições. Né? E o Ayrton Souza não está indo aos debates, tá? Foi uma estratégia definida pela campanha dele. Eles sabem que o Jairo Jorge tem uma retórica mais afiada, está na prefeitura, conhece números, e que ele poderia usar o debate, eles dizem, para gerar um fato novo. Como eles comparam com o que aconteceu em 2022 com o Nix Lorenzoni e o Eduardo Leite, aquele debate ficou marcado. Eles acham que, por Jairo ter uma vantagem na retórica, ele pode usar o debate para ganhar pontos ali em cima do eleitorado de Ayrton. Mas eles continuam atentos. Eles sabem, por exemplo, apesar do apoio de Beth Colombo, parte dos votos dela deve ir para Jairo Jorge mesmo assim, né, pela proximidade entre os dois. E essa é a atuada. A campanha do Jairo aposta muito em desgastar o Ayrton para tentar virar da eleição. E o Ayrton tem duas pessoas assim, muito experientes. Ele é a primeira vez que ele concorre a prefeito, mas tem duas pessoas ao lado dele ajudando bastante na campanha, que é o deputado Luiz Carlos Busato, que já foi prefeito, indicou o filho para a vaga de vice na chapa, e Rossano Gonçalves, ex-prefeito de São Gabriel, que está coordenando a campanha de Ayrton Souza. Ele é vice-presidente do PL estadual e ele desceu em Canoas para ajudar na campanha de Ayrton Souza. O PL está muito entusiasmado nessa campanha do segundo turno, que pode conquistar cidades grandes, né? Pelotas, Caxias e Canoas. E até tem gente no PL falando, Fábio, que o melhor cenário possível para o partido, ele conquista essas três que está disputando no segundo turno, e na eventual renúncia de Sebastião Melo em 2026, eles ficariam com 4 das 5 maiores cidades do estado, que seria muito importante para a campanha. Engraçado, porque aqui Melo não teve o desgaste da enchente e Jairo Jorge está acumulando todos os gastos da enchente, está sendo penalizado pelos eleitores, né? Tem uma ele nunca teve que lidar com uma rejeição tão alta nas outras campanhas, isso está prejudicando muito a campanha dele. Certamente os problemas judiciais estão pesando bastante nessa rejeição. Bom, vou falar um pouquinho de Pelotas, né? Uma cidade onde também
estrangeiros, vamos dizer assim, né, conduzindo as estratégias eleitorais. Pelotas está vivendo uma situação muito peculiar. Está acontecendo em Pelotas um segundo turno da eleição de Bagé. Opa. Em Bagé, o candidato do PT, Luiz Fernando Mainardi, deputado estadual, venceu a eleição, tirando do poder a família Lara, né? O Divaldo Lara foi prefeito de segundo mandato. Esse ano foi Roberta Merz quem concorreu. Divaldo Lara está inelegível, teve os direitos políticos cassados e migrou para Pelotas, está fazendo a campanha de Marciano Perondi nesse segundo turno, levou os 4 caminhões de som que estavam na campanha de Roberta Merz, agora estão em Pelotas. Ele virou um general, um comandante da campanha, tá mobilizando as equipes de rua. A campanha ficou muito visual nesse segundo turno, mas está causando desavenças internas. Já houve discussões ásperas com o Anselmo Rodrigues, ex-prefeito, que foi candidato a vereador, não se reelegeu, e com a filha de Anselmo, Adriane Rodrigues, que é a vice de Adriane Perondi. Ela, inclusive, se afastou da campanha de rua, está muito indignada com o que considera uma intromissão de Divaldo Lara na campanha, e não só pela intromissão em si, mas pelo poder que ele angariou nessa última semana, né, de decisão, está tomando conta realmente. Ele seria um nome para compor governo lá, caso o Perondi vença? É o que está se suscitando, inclusive como o Perondi não tem não tem experiência administrativa, né, nunca governou cidade, não tem mandatos parlamentares também, de que Divaldo poderia ser um super secretário, até porque não pode concorrer a deputado, não tem outra eleição onde ele possa disputar, está com os direitos políticos cassados por 8 anos, então poderia ser um super secretário numa eventual gestão de Marciano Perondi. E para contrapor essa força que o PL ganhou no segundo turno, essa atração que a campanha conquistou a partir das adesões, né, também de outras candidaturas, o PT trouxe Mainardi, o candidato que derrotou Divaldo Lara. Então, por isso que eu brinquei aqui que está tendo um segundo turno da eleição de Bagé em Pelotas. Mainardi também está em Pelotas, está dando entrevistas em rádio, podcasts, está ajudando na elaboração e, inclusive, para fazer esse contraponto, está Divaldo, né, dizendo, olha, Divaldo, eu conheço bem, foi prefeito da minha cidade, eu ganhei da eleição dele lá, citando as denúncias de corrupção, irregularidade. Divaldo esteve afastado da prefeitura pelo Tribunal de Justiça e, enfim, foi vítima de operações da Polícia Federal na sua casa mais de uma vez, busca e apreensão. Então subiu muito o tom nesse segundo turno. O delegado Zucco também está lá, Tenente-Coronel Luciano Zucco, deputado federal pelo PL, ajudando na campanha. E foi um dos políticos que bancaram a candidatura de Perondi, sim, né? O lançamento de Perondi candidato tem muito a ver com o Luciano Zucco. Ele tem uma base muito forte lá na cidade e tem muitos ataques, subiu muito o tom nesse segundo turno. Então o PT está tentando fazer com que o vice-presidente Geraldo Alckmin grave uma mensagem, comemorou muito o anúncio da prefeita Paula Mascarenhas, né, que o PSDB declarou neutralidade, mas ela abriu o voto a Fernando Marrone do PT. E mais do que declarar simplesmente voto, disse que há muita afinidade política, programática, várias coisas que estão no programa de governo do Marrone, ela já estava conduzindo na gestão, disse que é uma decisão... E falou também em princípios, né? Princípios da defesa da democracia, e inclusive experiência em gestão, conhece a cidade, falando que Marcelo Perondi não é de Pelotas, enfim, salientando, né, o fato dele não conhecer tanto a cidade. E o PT está numa expectativa muito grande de que Eduardo Leite abra o voto nesse final de semana. Também na mesma linha, Eduardo Leite está apoiando o Sebastião Mello aqui em Porto Alegre, então eles veem como uma forma até de compensar, porque o PT apoiou Leite em 2022 contra a Onyx Lorenzoni, pediu o voto em Eduardo Leite. Então o PT de Pelotas agora espera que, tudo bem, vocês apoiar o Sebastião Mello em Porto Alegre, mas pelo menos lá em Pelotas apoia o Marrone, até porque o adversário é o PL, o mesmo PL de Onyx Lorenzoni. Está uma expectativa muito grande. E outra pessoa que deve estar gravando uma mensagem para a campanha do Marrone é o pastor Henrique Vieira, porque a campanha de Marciano Perondi tem falado que Marrone vai fechar as igrejas, né?
uma atitude assim que é um pouco comum nas campanhas do PL, para tentar conquistar o voto, assegurar a fidelidade do voto evangélico. Então, o pastor Henrique Vieira, deputado federal também, a esposa dele é de Pelotas, a sogra de Pelotas, mora lá ainda, então ele gravou um depoimento, deve ir ao ar nos próximos dias. E é um tom acentuado que a gente tem visto em todas as cidades praticamente nesse segundo turno, né? Porto Alegre, Canoas, Pelotas. Exatamente. E Pelotas, só para a gente fechar, a base do governo Paulo acabou se dividindo, né, nesse segundo turno, enquanto ela declara voto em Fernando Marrone, outro partido também, o PSB, por exemplo. O deputado federal Daniel Trejak declarou voto em Marciano Perondi. Sim. Partidos da base aliada também, por exemplo, o PSD, que foi o partido que elegeu mais vereadores lá, está também com Perondi. Então há uma divisão nesse grupo governista lá. O Marrone chegou na frente no primeiro turno, acho que 38 a 26, a 24, uma coisa assim. E estava bem otimista para o segundo turno, já está bem mais apreensivo agora, o PT bem mais apreensivo nesse segundo turno. A disputa vai ser tensa, emocionante, voto a voto, até o último voto, até a última urna em Pelotas. Agora, esse apoio de Eduardo Leite, essa declaração de voto de Leite em Marrone pode compensar o apoio que o PT deu ao candidato de Eduardo Leite em Caxias do Sul, Fábio, que é o prefeito Adiló de Domênico. Perfeito. Tá passando para Caxias, onde também se promete uma eleição bastante acirrada, tá? Entre o prefeito Adiló de Domênico e o candidato do PL, Maurício Schalco, que chegou em primeiro lugar no primeiro turno, mas não conseguiu ampliar até agora o leque de alianças. Já Adiló recebeu esse apoio crítico, vamos dizer assim, essa declaração de voto, orientação de voto do PT, e também o apoio do MDB, de Felipe Grimmelmaier, que ficou em quarto lugar na eleição. Aliás, esse voto petista em Adiló tem sido um dos temas lá da eleição. O deputado federal Maurício Marcon, que é um dos grandes cabos eleitorais de Schalco, está compartilhando até montagens de foto do presidente Lula com o Adiló, uma brincadeira com o L, colocando o L no nome de Adiló, tentando jogar o prefeito para a esquerda, né? Perfeito. E o Adiló tem frisado que isso não significa um compromisso político com o PT, que o PT não vai fazer parte da gestão dele, mas ele diz que não pode recusar voto, né? E o prefeito deve, enfim, unir a cidade, né? Ele tenta fazer um discurso inclusivo ideologicamente, ao mesmo tempo que diz que a cidade não pode cair na aventura, comparando Schalco ao ex-prefeito Daniel Guerra, que é bastante rejeitado. E acabou sendo empichado, teve um impeachment. Isso, né? Então, assim, tendência que seja uma eleição muito acirrada. O Schalco puxando mais essa retórica ideológica, convencendo o eleitor, que em Caxias do Sul funciona bem, é uma cidade que costuma dar vitórias nas eleições gerais mais aos candidatos de direita, e o Adiló tentando concentrar esse eleitor que está satisfeito com o governo dele ao eleitor que votou no PT, mas sem perder aquele eleitor que é mais simpático à direita também. É um equilíbrio aí que se tem em Caxias. Maravilha. Passando a régua então nos 4 municípios, vamos a Santa Maria. E é incrível, a gente falou aqui no primeiro turno, nos nossos programas que a gente falou sobre os 4 municípios do interior com o segundo turno, a reversão de expectativa total em Santa Maria. Havia uma estimativa forte na cidade e, óbvio, um otimismo muito grande dentro do PT de uma vitória em primeiro turno de Valdeci Oliveira. Ela não se concretizou, Valdeci chegou a 40% dos votos, 40,6%, alguma coisa assim. E agora tudo leva a crer para uma virada na eleição. Os sinais são fortes de que Rodrigo Décimo, um vice-prefeito atual, né, de Jorge Pozzobon, até um pouco desconhecido na cidade, se tornou favorito nesse segundo turno. Ele conquistou 25% dos votos no primeiro turno contra 40% de Valdeci, mas ele recebeu o apoio de Roberta Leitão, do PL, que fez 18% dos votos, de Giuseppe Resgo, do Novo, que fez 10%, e a campanha cresceu muito nesse segundo turno, também com esse discurso do antipetismo. O PT enfrenta um problema em Pelotas, em Santa Maria, em Caxias, em Pelotas, Santa Maria e Canoas. Canoas a gente tem a vice de Jair Jorge. Exato, época. Que é não ter para onde correr, né? Não tem muito para onde buscar votos. Praticamente todos os adversários migraram para as campanhas adversárias e o que restou não é suficiente. O
ex-reitor, professor Paulo Burman, ex-reitor da UFSM, declarou apoio em Valdeci. Deu neutralidade. O PDT está neutro em Sim, Santa mas Maria. o Paulo Burman acho que falou que declarou um apoio pessoal dele, Entendi. né? Só que ele fez 3% dos votos, ou seja, muito pouco. E o PSOL também fez 1%. Fez. Exatamente. Menos de 1%. Não chegou a 1%. O PDT, como um partido, declarou neutralidade, os votos do candidato, né, nem sempre migram na íntegra, em que pese a afinidade ideológica, mas são insuficientes, são só 3%. Então, ficou muito difícil a situação de Valdeci, e a campanha também cresceu muito em virulência. O prefeito Valdeci teve vários apontamentos, atos administrativos durante as 2 vezes que ele foi prefeito, 2000 a 2008. Então isso gerou uma dívida ativa de 10 milhões com o município. Ele está sendo muito cobrado na propaganda quanto a isso. Pegou esse discurso de que o prefeito tem que pagar a dívida que ele tem com a cidade. Ele também teve um problema, uma cassação na Câmara de Vereadores, mas que acabou revertida, e, enfim, na Justiça não teve nenhum efeito de inelegibilidade, nada, tanto que ele foi deputado depois, e agora é candidato, não é ficha suja, mas a campanha está usando muito isso contra ele, que ele foi condenado. É uma condenação política, revertida judicialmente, mas esse tema pegou, né, nas correntes de WhatsApp, enfim, na cidade. Então ele está correndo contra a máquina, toda hora tendo que explicar alguma situação. Enquanto Rodrigo Décimo tem a máquina da prefeitura, né? É governo, tem a situação e tem muitos apoios. Então se tornou uma campanha muito otimista no segundo turno para Décimo, e o pessimismo está começando a tomar conta da campanha do PT. Essa reversão de expectativa, Fábio, se mostra na propaganda eleitoral. Se você olhar para os programas de TV de Valdeci no primeiro turno, era uma campanha conceitual, paz e amor, pregando a unidade. Em um dos últimos programas, é um programa de 5 minutos, quase todo ele um tom denuncista contra problemas do governo Pozobon. Ou seja, a mudança de tom reflete isso. Por quê? Os cálculos, se houver uma migração como se espera para Rodrigo Décimo, até de eleitores que não estão tão satisfeitos com ele ou com o governo Pozobon, mas que não querem o PT, que são eleitores de Roberta Leitão, principalmente de José Pirresgo, ele vira favorito. A campanha do Valdeci está tentando diminuir a abstenção. 57 mil pessoas não foram votar em Santa Maria no primeiro turno, é muita gente, cerca de 25% dos eleitores. E também está fazendo uma tentativa de mostrar, né, que olha, as realizações dos governos passados, para tentar, enfim, vencer no segundo turno, desmanchasse esse favoritismo de Rodrigo Décimo, o atual vice-prefeito, que, pelo jeito, está perto aí de ser o próximo prefeito de Santa Maria. Era isso? Passada a régua, vamos para as nossas gavetas. Vamos para as gavetas, o momento mais saboroso do programa, quando a gente revira os gabinetes alheios atrás de uma história inusitada, atrás de um segredinho de gabinete. Revirando as gavetas alheias, Paulo Egídio, o que tu descobriu? Que existe uma conversa em andamento já, Fábio, entre alguns prefeitos eleitos ou reeleitos aqui da região metropolitana, para se criar o que está se chamando de cinturão da centro-direita. O que é isso? É o grupo para, unido com pautas em comum, levar reivindicações ao governo do estado e ao governo federal, num contraponto ao que na década passada a gente chamava de cinturão do PT, nessas cidades aqui próximas de Porto Alegre. Então são cidades provavelmente do eixo da BR-116, né? São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, até Novo Hamburgo, e com a projeção de incluir Canoas e Porto Alegre, né, em caso de confirmação da vitória no segundo turno. A única exceção seria a Nova Santa Rita, que reelegeu o prefeito Rodrigo Batistello do PT, mas a ideia desse grupo é formar um cinturão para demonstrar força nas suas reivindicações. O ensaio disso está previsto para os próximos dias, que deve haver uma reunião ali em Canoas, inclusive, desse grupo, para apoiar a reeleição de Ayrton Souza. Aliás, a eleição de Ayrton Souza contra Jair Jorge. A direita vai ficar muito forte governando esses municípios, né? Dos principais municípios do estado, se ganhar, confirmar Caxias, Pelotas e Canoas. E aqui na região metropolitana, mesmo prefeitos que não estão em partidos de direita, como Sebastião Melo ou Christian Vazen de Cachoeirinha, eles têm alianças que vão do centro para a direita. Sim. E o posicionamento, né, programático, ideológico também de direita. Muito bem, eu, revirando as gavetas alheias, eu achei o motivo pelo qual o presidente Lula não vem a Porto Alegre, né? Aliás, o PT contava muito com a presença dele e ele cancelou. Por que cancelou? Prometida visita no segundo turno.
Cancelou porque não quer ficar carimbado com a derrota de Maria do Rosário. A gente já havia comentado isso aqui no primeiro turno, num dos podcasts. O presidente Lula resolveu não vir no primeiro turno porque Bolsonaro não era um personagem da campanha, Jair Bolsonaro, ex-presidente, não estava sendo citado por Sebastião Melo, não participou da propaganda de rádio e TV, não veio na cidade fazer campanha, e Melo disse que não viria aqui porque se ele viesse... Perdão, Lula disse que não viria aqui porque se ele viesse aqui seria uma derrota dele, e ficaria carimbado com a derrota diante da ausência de Bolsonaro. Mas garantiu que vinha no segundo turno, vinha para fazer um comício, para participar da campanha. Estava se especulando que ele viesse nessa sexta-feira, dia 18 de outubro, quando tem o voo inaugural, né, reinaugural do Aeroporto Salgado Filho, a reabertura do Aeroporto Salgado Filho após a enchente. Ele acabou desistindo, porque ele queria muito ir a Santa Maria e Pelotas, apoiar as candidaturas do PT, disse que não faria sentido ir a Santa Maria e Pelotas e não vir a Porto Alegre, e ele está muito pessimista com o resultado da eleição. Acha que Maria do Rosário não consegue fazer uma virada, e vir aqui seria para carimbar a derrota e botar no currículo dele uma derrota que não era dele. Ele entende que ele e seus estrategistas políticos no Palácio do Planalto entendem que essa é uma derrota de Rosário, do PT gaúcho. Agora a postura dele é diferente em cidades em que os candidatos dele têm chance de ganhar, não é, Fábio? Ele tem viajado o país, ele foi a Fortaleza essa semana, depois foi no final de semana passado, ele foi a Natal também. Foi a Natal ontem, foi a Belém do Pará, pretende ir a Cuiabá, está embarcando esse final de semana para a Rússia, né, onde o Brasil vai assumir a presidência dos BRICS, então correu para fazer essas agendas de campanha antes da viagem, volta na quinta-feira, há a possibilidade de ir a Cuiabá também. Quase todos os candidatos são do PT, mas fugiu de Porto Alegre justamente por causa disso. E ele está muito ressentido com o PT gaúcho, Paulo Egídio. O presidente acha que o PT gaúcho não entendeu o que é o governo Lula, um governo que dialoga com o centro, que faz aliança com o centro, é um governo que tem nos ministérios o PSD, o Republicanos, União Brasil, até o PP, o MDB. E o PT gaúcho insiste em fazer alianças com o campo da esquerda, com o PSOL, PCdoB, etc. e tal. PCdoB, inclusive, né, federação não tem nem como fugir. Mas ele está muito ressentido com a postura do PT na eleição de 2022. O presidente Lula ligou, naquela eleição, na pré-campanha, ele ligou numa quarta-feira para o governador Tarso Genro, pedindo para o governador ser candidato a governador, dizendo que precisava dele. O Tarso... Cara, presidente, já fui candidato 4 vezes, já governei, estou fora da vida pública. Mas não, eu preciso de ti, me ajuda, pensa aí com carinho. Aí isso foi numa quarta-feira, na segunda-feira o PT lançou Edgar Preto numa cerimônia em que estava o Tarso Genro Livro-Duto levantando a mão de Edgar. O presidente soube desse lançamento pela imprensa, ficou muito chateado. Não bastasse isso, o presidente entende que a campanha de Edgar puxou ele para baixo em Porto Alegre em 2022. Os estrategistas palacianos não aguentam mais ouvir o PT gaúcho dizer que a campanha do Edgar foi muito boa. Eles dizem, não foi boa. Olívio Dutra fez 38% dos votos no Rio Grande do Sul para o Senado, Luiz Inácio Lula da Silva fez 42% dos votos no Rio Grande do Sul para a presidência da República e Edgar Preto fez 26%. Ou seja, não foi boa, puxou a candidatura para baixo. No segundo turno, Lula veio a Porto Alegre, fez uma caminhada pelo centro, depois discursou em cima de um carro de som ali na Praça da Matriz, diante do Palácio Piratini, e não tinha um candidato a governo do estado junto com ele para puxar voto. Dessa forma, o resultado disso foi que do primeiro turno Lula fez 42% no Rio Grande do Sul, no segundo turno fez 43%, fez 1 ponto percentual a mais, 88 mil votos, enquanto Jair Bolsonaro fez 48%, passou para 56, fez 488 mil votos, quer dizer, fez mais de 400 mil votos a mais do que Lula. Então ficou ressentido, né, das escolhas que ele considera mal feitas do PT. E em função disso, toda essa mágoa aí, inclusive há muita possibilidade dos candidatos do PT gaúcho, perdão, em 2026, não serem escolhidos pelo PT gaúcho, mas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai decidir qual candidatura ao Senado e ao governo do estado
é mais favorável à reeleição dele aqui à presidência da República. E é uma postura recorrente do PT. Você lembra, em 2022 tinha um diálogo que Beto Albuquerque gostaria de ser candidato a governador pelo PSB, poderia até atrair outros partidos mais ao centro, daria uma cara mais centrista para a campanha, mas o PT não aceitou apoiá-lo. Agora, nessa eleição, o PDT, inclusive, lá antes das composições falavam numa frente tal, progressista, eles inclusive topariam indicar o vice se o candidato fosse outro. Perfeito. Aí uniria todo esse campo. Não aconteceu de novo. O PT, mais uma vez, impôs aí a sua candidatura. Então fica difícil também para esses outros partidos que fazem parte do governo Lula aderirem aqui a uma candidatura imposta, vamos dizer assim, pelo PT. A gente já falou no outro programa, há um entendimento dentro do PT que o PT tem que começar a migrar para o centro, fazer alianças nesse campo político, para ser mais palatável, ganhar as eleições, parar de perder eleições, sobretudo em estados e municípios, e ele avalia que o PT gaúcho tem sido muito infeliz nas escolhas. Escolheu Edgar Preto em 2022 e Maria do Rosário, erroneamente, entende o PT Nacional, Maria do Rosário em 2026, candidatos que não performaram bem ou tinham uma rejeição muito elevada no caso de Rosário, e o resultado, entende o Planalto, são derrotas sucessivas. Era isso então? Isso, Fábio, muito alegria estar aqui contigo mais uma vez. Nós agradecemos você que nos acompanhou e renovamos o pedido para que você comente aí o que você considera das informações que nós trazemos aqui e também compartilhe temas que você gostaria de ver tratado aqui no Conversa de Gabinete. Perfeito. Conversa de Gabinete volta semana que vem, semana decisiva, semana da eleição, 27 de outubro, próximo domingo nós temos segundo turno em 5 municípios do Rio Grande do Sul. A gente se encontra no YouTube de GZH e nos principais tocadores de áudio. Até lá!